Glória a Deus. A paz de Jesus. Amém? Amém. Só os que estão tristes, digam amém. Amém. Fala para o seu irmão, não fica triste, irmão. Fique alegre. Eu vou confessar uma coisa para vocês. É um desafio muito grande estar aqui. Nossa, vocês têm noção o desafio que é estar aqui hoje. Por vários motivos. E o motivo principal é porque essa igreja é uma igreja assim tão fervorosa, uma igreja tão poderosa, uma igreja aqui que tem alimento de sobra nesse altar. E quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar para uma igreja tão bem alimentada? Pastor Ralph, um grande homem de Deus, pastora Lisa, alimenta o rebanho. Eu já tive a oportunidade de estar aqui em 3 seminários da visão, sair daqui bem alimentados, pastores. Então, para a gente é um desafio muito grande chegar aqui hoje, trazer uma palavra de Deus ao teu coração, algo que possa fortalecer você aqui nessa noite. E é interessante que aí eu estava se preparando para vir para cá e falando, Deus, o que a gente pode estar compartilhando, o que a gente pode estar falando para a tua igreja, uma igreja assim tão fervorosa. E aí o Espírito Santo nos conduziu uma mensagem. E aí essa mensagem está no tablet. E eu já tinha um certo pensamento da seguinte forma: a tecnologia qualquer pode falhar, mas eu tinha isso só no coração. Mas isso ficava martelando dentro de mim. E aí, quando foi hoje pela manhã, algo falou ao meu coração: prepare uma folha, é importante ter uma folha. Mas eu falei, mas eu tenho um tablet, para que eu vou ter folha? E o dia foi passando, e quando chegou de tarde, eu me ajeitando para vir para cá, o tablet escorregou da minha mão. E foi com tanta delicadeza no chão, que ele foi com a parte do vidro e foi deslizando, tão bonitinho no chão. E aí eu fiquei tão feliz, eu olhei assim, que legal, a mensagem está aqui dentro, só falta não abrir mais. Aí quando cheguei, eu falei, estava funcionando, ainda está funcionando, mas quando eu fui passando dedo assim, não fazia nem tchum, nem tchan. Aí eu falei, o negócio ficou ruim. Aí eu pensei, e agora, Jesus? A mensagem, o que eu faço? E aí eu pensei assim, bom, a mensagem está lá na secretaria da igreja, só falta o secretário, que o secretário está para viajar. Eu liguei para o secretário, ficou tocando a misericórdia, ele viajou, Jesus. Eu acho que não era aquela palavra, só quer que eu ministre outra. E aí eu liguei, ele atendeu, eu falei, ô Rob, tudo bem, você está vendo? Não viajei não, bispo, eu mudei de ideia de última hora. Eu falei, meu Deus, ele não mudou de ideia, Deus que livrou agora. Eu falei, não, eu fiquei sem jeito, né, porque um domingo, eu falei, não, é que o tablet, não aconteceu nada não, só quebrou, e a mensagem estava no tablet, entende, mas deixa para lá. Ele, não, bispo, o senhor quer que vá lá na igreja pegar o laptop do senhor, que tem lá no laptop também. Eu falei, eu prefiro a folha, Vano, deixa o laptop para lá, prefiro a folha. Aí ele foi lá na secretaria, fui com ele, foi lá e imprimiu. Está aqui a mensagem, aqui. Ela veio. Eu gostaria que você aplaudisse o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, são detalhes que acontecem, mas são batalhas. Batalhas para que, às vezes, nós não viemos ouvir a palavra. Interessante, o Espírito Santo já estava me incomodando desde cedo, está com a folha. Mas eu achei que era coisa minha. Você vai ouvir isso no seminário. Esse seminário está no centro pastor Luciano, né? Você vai ver falar alguma coisa sobre esse seminário poderoso. Posso falar porque eu já assisti esse seminário, é impactante. Está aqui comigo a minha esposa, a pastora Midian, pode se colocar de pé, essa jovem de 15 anos, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida dela, glória a Deus, obrigado. 15 anos, aí você, com a menina de 15 anos, eu tenho 19, irmão, diferença só de 4 anos. Você vê que quando eu falo que eu tenho 19, o pessoal não acredita, né, irmão? Tenho 19 anos que eu tirei a habilitação, estou pensando em renovar ela. Estou brincando. Nós temos o filho, Miguel, de 3 anos. O Miguel, tenho ensinado ele a orar, e ele aprendeu, e de vez em quando ele ora para que Deus dá força para o Hulk vencer os inimigos. E um dia eu peguei ele orando, dizendo que, falou assim, papai do céu, ajuda Jesus, que Jesus está muito fraquinho. Eu fiquei pensando, ajuda Jesus, Jesus está muito fraquinho, papai do céu, ele não come a comida toda. E dá força para o Hulk vencer os inimigos, mas até que os inimigos do Hulk não é tão ruim não, Jesus.
Aí eu fui ver, aí eu descobri por que Jesus está fraquinho, que ele viu um desenho e Jesus estava em jejum. E Jesus e aí ele viu a cena do desenho e estava orando em prol disso, né? Então, nós temos tido esse desafio aí de ensinar há 3 anos, ensinar a orar, né? Ensinando a palavra do Senhor. Somos lá de Nova Iguaçu, Igreja Metodista Renovada, onde nós temos tido a honra de estar presidindo lá. E estamos na visão do MDA, pouco tempo na visão do MDA, mas desde o dia que conheci a visão do MDA, Deus tem feito um mover tão grande na nossa vida, querido. Discipulado a um é um presente de Deus para as nossas vidas, é um presentão de Deus. Entrei na visão, pastor Alain, né? Eu chamo ele de pastor, é irmão Alain, mas para mim, pastor Alain, foi o homem que Deus usou quando entrei na visão. Tenho assim um carinho tão grande pela vida do irmão Alain, que teve ministrando aqui, acho que foi ontem, né? Teve ministrando, amor de pessoa. Deus usou ele poderosamente na minha vida. Hoje estou sendo discipulado pelo apóstolo Ari, tem sido uma benção tremenda na nossa vida. Desde quando eu conheci a comunidade de Irajá, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Deus quebrou muita coisa, quebrou, e aos pouquinhos nós estamos sendo reconstruídos, né? Quando a gente entrou na visão. Então eu só tenho a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. E também, querido, eu cheguei aqui, de repente, eu vi umas ovelhas assim, passando. Uma ovelha veio falar comigo e falou: mas essa ovelha é de Nova Iguaçu, o que você... E aí, eu estou com os discípulos aí, pastor, são tudo de Nova Iguaçu, né? E eu glorifico a Deus estar aqui. Eu não sei se vocês pensaram assim: eu vou fugir para Cabo Frio, porque eu não aguento mais ouvir o bispo Alberto, vou fugir. Aí Deus é tão fiel que me trouxe para me pregar para eles aqui. Eu falei: meu Deus, até aqui, vocês vão... Estou brincando. Eu queria que ficasse em pé o Rogério, se coloque em pé com a sua esposa Andreise, Denilson, Joseli, a Bia, Natália, amém. Tem mais, o Jumério e a irmã Luciene. Glória a Deus. Esse povo que vocês estão vendo lá, eles fugiram, porque lá em Nova Iguaçu eu prego todos os domingos. Falei: meu Deus, todo domingo eu ouvi o bispo, vou para Cabo Frio, eu vi alguém diferente. Eu estou aqui, não teve jeito. Amém? Deus abençoe vocês. São discípulos nossos, são líderes de grupo familiar, líderes de setor. Ali tem 2 líderes de setores, são anfitriões também. Então nós estamos vivendo assim um tempo assim poderoso lá na igreja. E eu tenho certeza que isso é só o começo. Aplauda mais uma vez o nome de Jesus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Querido, eu quero falar aqui nesta noite uma palavra que já ministramos ela lá na nossa igreja. Faz bastante tempo, mas ministramos. Como eu falei, o Espírito Santo queimou no meu coração esta palavra, então eu creio que Deus vai falar algo no seu coração aqui hoje. Nós ministramos na área de libertação há bastante tempo, né, com batalha espiritual. Estou até com um livro ali atrás, Manual de Libertação, que foi um livro que nós escrevemos há muito tempo atrás. E nesse livro, é interessante, quando eu escrevi ele, foi porque eu fui participar de um encontro. Não conhecia a visão do MDA, só ouvia falar negócio de encontro com Deus, e eu fui no encontro que não foi da visão do MDA. E chegando lá, eu já trabalhava na área de libertação. Chegando lá, houve uma manifestação de um demônio lá, e eu vi. Na época, eu não me identifiquei como pastor, porque eu fui como espião, né, que eu queria ver como é que era isso. Aí eu me disfarcei, né, fui como irmão Valberto, procurei não falar muito igual crente, para ninguém dar na pinta, né, como detetive. E aí cheguei: não, senhor, eu sou Valberto Alencar da Silva. O senhor já conhece Jesus? Não, conheço, mas o senhor pode falar para mim. Então eu quero falar as 4 leis, por favor, me fale, que eu quero aprender mais. Tá, eu fui. Quando cheguei lá, aí houve essa manifestação e as pessoas... Era uma igreja que estava transicionando de uma igreja tradicional, né, para uma igreja pentecostal. Então eles estavam num processo que eles eram uma igreja que não tinha línguas, não tinha manifestações, nada disso. Uma igreja bem tradicional, estavam transicionando. Uma igreja até bem grande. E aí manifestou o demônio. Eu fiquei na minha, eu falei: meu Deus, eu não estou na escala de serviço, então não é comigo. E aí começaram a ministrar.
Aí um amarrava, o outro soltava, o outro mandava ficar, o outro mandava sair. Eu estava vendo o demônio e falei, meu Deus, calma aí, o que vocês querem? Aí eu saí de lado, fiquei quieto. Aí o demônio começava a falar na boca da menina, eu já falei para ela, aí usou uns termos lá, pesado, e falou assim, eu já falei para ela que não era para ela vir para este lugar, mas ela é teimosa, o demônio falando na boca dela, ela é teimosa, e nem adianta. Aí pegaram, abriram a Bíblia e começaram a ler o Salmo 91. O outro começou a pegar alguma coisa lá para ler, o outro começou a orar, o outro começou a estar amarrado, está amarrado, está amarrado, está queimado, está queimado, está queimado, está solto, está solto, está solto. De repente tinha aquele que falou, sai dele, sai de mim, sai dela, sai de mim, mas eu não sei se teve, mas... E aí eu fui para o quarto. Quando eu estava lá no quarto, o quarto dava para ter visão lá. Aí eu fiquei olhando e ficou lá, irmão, o negócio deu trabalho. E o demônio não queria sair, não sai. Depois o demônio ficou cansado, que não aguentava mais, o demônio sentou na escada e falou assim, ó, eu vou embora, mas avisa para ela que ela é minha cavala, meu cavalo, e não adianta que eu não vou sair da vida dela. Aí ele foi embora. Aí depois já, até que enfim, ficou com medo de mim ainda. O pessoal foi lá, né? E saiu. Aí quando eu vi aquilo, me veio no coração de escrever um livro com um manual prático sobre libertação. Aí eu comecei a escrever. E aí lançando pela editora Getsemane, e lançamos, está lá atrás, este livro. Então, neste livro, você vai ver um manual prático de como se comportar no momento de uma batalha espiritual. O demônio manifestou, bispo, eu não trabalho na libertação. Aí quando o demônio manifestar, tu caça alguém. Então, não, o demônio manifestou, calma aí que eu não tenho nada a ver com o chamado de libertação, vou chamar alguém, né? Vou chamar o pastor, vou chamar o líder do grupo familiar. Fala assim para o teu irmão, a autoridade de Deus já está sobre você. Fala para ele aí, ó. Então ali você vai ver de uma forma muito prática e simples, como identificar uma manifestação. Onde a pessoa manifestar, dá para saber quando ela vai se manifestar. Antes disso, aí quer dizer, dá tempo de você chamar outra pessoa, não continuar a oração, entendeu? Opa, sentiu no livro, vai manifestar. Calma que vai não parar lá que eu vou chamar já o irmão. Estou brincando. Ali você vai saber identificar antes, e ali como é que nós devemos agir. Então está ali o manual de libertação. Nós tínhamos um programa na rádio El Shaddai, não sei se aqui pega no Rio de Janeiro, pega o Rio de Janeiro todo para lá. Eu não sei, a gente tinha um programa lá, a gente deixamos de fazer o programa agora esse ano, nós vendíamos esse livro lá, R$25, já foi vendido em várias partes do Rio de Janeiro, que mandava Sedex. Hoje ele vai estar disponível ali no valor de R$10 para você. E se porventura você viu o livro, e você precisa deste livro, não tem o dinheiro, você fala e leva o livro do mesmo jeito. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém? Fala assim para o teu irmão, é de Deus. Por isso que tu vai pagar para mim, fala para ele. Amém? Mas eu ministrei na igreja, comunidade também, do pastor Roland, né, o Maravilha. E lá aconteceu uma situação dessa mesmo. Aí eu vi uma irmã assim, passou, eu vi a irmã comentar, assim, poxa, eu queria levar o livro. Aí eu ouvi. Aí eu falei, irmã, eu vi a sua... Não, bicho, porque eu não, irmã, então toma o livro. Não, toma o livro, irmã, só que precisava do livro, não tem o dinheiro, que negócio é esse? Leva o livro. E ela levou. Eu voltei lá, não sei se foi um mês depois, ministrar lá novamente, e eu não lembrei, ela lembrou de mim, ela veio falar comigo o quanto o livro ajudou ela numa situação dentro do grupo que ela estava liderando para a glória de Deus, amém? Então você pode estar adquirindo este livro. E aí, querido, como nós trabalhamos na área de libertação, essa ministração que eu quero falar aqui hoje, o nosso propósito é tirar algumas mentiras que o diabo coloca na sua mente. E essas mentiras que ele coloca no teu caminho, impede de você subir para lugares mais altos, de ir para lugares mais altos. A maior estratégia do diabo não é derrubar. A maior estratégia do diabo é limitar. Fala assim, a maior estratégia do diabo não é derrubar, é limitar. Porque quando derruba alguém, ele caiu, sabemos que ele precisa de quê? Se levantar. Mas alguém que é limitado, como é que se ajuda alguém que se limitou? Como é que se encoraja alguém que já se limitou e botou um ponto final? Como é que faz? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, Deus tem que fazer. Então, nosso maior desafio é vencer essas limitações. Amém, irmãos? Então, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7.
2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu acho que está até aqui no telão. É NVI, é isso? Nós vamos estar lendo. Acho que eu vou ler com vocês aqui. Está aqui no telão. Deixa eu ver a tradução aqui. Mas eu vou acompanhar com vocês aqui. Diz assim: Pois Deus não nos deu... Mais forte. Pois Deus não nos deu... Um pouquinho mais forte. Porque Deus não nos deu... Então, pare e pensa, peraí, Deus não deu espírito de quê? Então, covardia não... Então, Deus não nos deu espírito de quê? Amém ou não amém? Amém? Dúvida na leitura, irmão? No grego, no aramaico, é covardia, amém? Então, não tem dúvida, amém? Mas, de quê, irmão? Poder, de amor, de equilíbrio. Portanto, não de testemunhar, nem que sou, mas segundo, para aqui, coisa linda, né? Deus, olha o que o apóstolo está falando, Deus não nos deu espírito de covardia. Mas ele está dizendo qual foi o espírito que Deus nos deu. Tudo aquilo relacionado a poder, relacionado a amor e relacionado a equilíbrio vem de quem? E o que é relacionado a medo, a covardia, a confusão, a discórdia, desejo de voltar atrás e o tradicional chutar o balde, vem de quem? Pronto, acabou, não preciso nem explicar mais nada, até para dar a bênção apostólica agora. Então não tem muito segredo, é bem clara a palavra do Senhor. Vamos ler o 8 e o 9, diz assim o 8 e o 9, ali já é 8, é porque não está ali, aí eu... que diz, irmão? Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas... mas por causa da sua própria determinação e graça. Presta atenção para o teu irmão, fala assim, meu irmão, não é por causa de você, fala para ele aí, é por causa de Cristo na cruz. Fala assim, foi o que Cristo fez na cruz. Fala assim, é a graça que age em você. Entende isso? A melhor forma que o diabo faz de nos limitar é fazer você olhar para você e você se julgar se é capaz ou não é capaz. Só que você acaba anulando a graça de Deus que age sobre a tua vida. Isso é independente de ti. Isso é o que o Espírito Santo de Deus resolveu fazer na tua vida. Ele resolveu te levar para os lugares altos e é para os lugares altos que Ele quer te levar. Amém, meus irmãos? Versículo, aí paramos. Esta graça nos foi dada em quem? Cristo Jesus desde os tempos. Versículo 9. O que diz o 9? Já passou, Vaso? Que nos salvou e nos chamou com uma santa, não em virtude das nossas. Não já lemos, não? Já lemos. É por causa da minha versão, por isso que eu estou perdido aqui. Se eu ler na minha versão aqui, Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano por causa da sua graça. E nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Presta atenção, vou ler de novo aqui essa tradução. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o que, irmão? Seu povo. Fala assim, Deus nos salvou para ser seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano por causa da sua graça. Meu irmão, coisas grandes, coisas maiores na nossa vida, isso é ideia de Deus.
foi plano dele. Levarmos para lugares mais altos foi decisão dele, não é por causa de nós. Amém ou não amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, eu sei que o teu servo já nos apresentou, te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito desde o momento que eu cheguei aqui, mas eu te peço que o Senhor possa nos direcionar, Senhor, através desta palavra, e tudo aquilo que o Senhor tem queimado no meu coração, que o Senhor possa estar, Senhor, derramando sobre a tua igreja nesta noite, e que os teus anjos possam passear neste ambiente, Senhor, e qualquer ação de Satanás, qualquer interferência espiritual maligna, nós repreendemos, e que a tua unção e a tua graça se manifeste sobre a vida do teu povo, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém e amém, amém. Então, preste bem atenção, o apóstolo começa a falar com Timóteo, dizendo para Timóteo que ele precisava compreender que Deus não tinha lhe dado espírito de covardia, que Deus não tinha lhe dado espírito de medo, e também dizendo para ele, ensinando ele como líder, que ele precisava entender que não era por causa dele, ou seja, o nível que ele faz com que, o que leva a Deus querer, desejar, com que você vá para lugares mais altos, alcance coisas maiores, é independente de você, é algo da graça de Deus vindo sobre a tua vida. E aí, querido, que começamos a ter a nossa batalha, os nossos conflitos pessoais. Por quê? Porque, querido, há um grande número de pessoas sofre de baixa estima. E essa baixa estima está relacionada aos seus familiares, está relacionada à vida que vive, aos seus pais, ao seu histórico. E o diabo consegue parar grandes ministérios, grandes homens e grandes mulheres, não porque o diabo tem algum poder, porque em Colossenses 2,15 diz que o diabo perdeu todo o poder, ele foi desarmado. Mas se ele foi desarmado, como diz em Colossenses, o porquê ele consegue parar a vida de tantas pessoas? Deixa eu te dizer uma coisa, o único motivo que para a sua vida é você mesmo. O único que faz com que a sua vida pare de crescer, pare de avançar, o seu ministério deixe de avançar, é você mesmo. É as suas limitações que não foi Deus que colocou em você. Uma vez que você nasce em Cristo Jesus, a Bíblia diz, querido, que o Espírito Santo de Deus está agindo na sua vida. É o Espírito de Deus que age, e Paulo falou para ninguém ter dúvida. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo de Deus que age em você, ele te dá poder, ele te dá ousadia, ele te dá coragem. Qual é o Espírito que tem agido na tua mente? Qual é os pensamentos que tem agido na tua vida? Quem tem limitado o teu crescimento é você mesmo, não é o diabo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, o diabo ele não tem o poder de parar a vida de ninguém, entenda isso. Não tem, querido, a luz da Bíblia não tem. Mas como é que ele consegue parar? É porque ele consegue infiltrar mentira na sua mente, e essas mentiras te fazem se sentir inferior que as outras pessoas. Essas mentiras fazem você pensar que não vai dar certo, essas mentiras fazem você começar a pensar que Deus não te chamou para coisa nenhuma, e essas mentiras vão infiltrando na sua mente, quando vai ver você está parado. Mas não foi o diabo que te parou, ele te influencia, e você com seus pensamentos negativos sobre você mesmo, desiste daquilo que Deus tem para você. E é incrível, querido, que nós vamos falar de alguns personagens bíblicos, homens de Deus, pessoas, querido, que elas foram chamadas, e nesse chamado que Deus fez com a vida delas, elas colocaram limites nesse chamado de Deus. Fala assim com o teu irmão, acredite no chamado de Deus. Amém. Quantos que estão aqui que lideram grupos familiares? Faça assim com a mão, os que lideram. Que maravilha, glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus pela vida de cada líder, cada anfitrião, cada supervisor, cada secretário, cada um está envolvido no crescimento. E, querido,
ele tem uma estratégia, o diabo. A Bíblia diz que ele ruge como leão. Por que será que o apóstolo falou assim, ele ruge como leão? Eu tive uma experiência no zoológico do Rio de Janeiro, uma e única. Eu presenciei o leão rugindo na minha frente. Eu presenciei. Estava lá passeando, aí eu tinha umas crianças da escola, e as crianças começaram a gritar, a fazer um montão de barulho. Daqui a pouco o camarada olha, e rugiu. O rugido dele, você sente vibração. Os bichos lá, os macacos fazendo barulho, agitou o ambiente. As crianças correram assustadas, aí pronto, as crianças começaram a gritar, aí fizeram uma festa. Aí atraiu, o leão foi lá, rugiu de novo. Aí eu parei e pensei, que coisa interessante. O leão rugiu, a primeira coisa que a gente fizemos foi se aproximar ou se afastar? Se afastar. Eu me senti Daniel na cova dos leões. Com grade, só que tem grade, irmão. O leão não vai sair de lá de dentro. Tem grade, não tem como ele sair. Para que a gente se afasta? Ele não vai sair. O quê? Vem para a mão. Ele não vai sair de lá dentro, ele está preso. Mas ao escutar o rugido, nós se afastamos. Medo. E o diabo ruge como? O alvo do diabo é amedrontar você. O alvo do diabo é dizer que aquele território você não vai tomar. O alvo do diabo é dizer que aquele teu parente não vai ser liberto. O alvo do diabo é dizer que você precisa desistir da tua família, que não tem mais jeito. Esse é o alvo dele. É gritar para você ficar com medo. E aí você começa a desacreditar de tudo aquilo que você sonhou, de tudo aquilo que Deus falou para você, de tudo aquilo que Deus ministrou para você. Mas eu venho nesta noite com o recado do Espírito Santo de Deus para dizer para você: o diabo é mentiroso e todos os projetos de Deus na tua vida vão se cumprir. Você vai escrever uma nova história. Oh, Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo, querido, é Deus de coisas grandes. Só que, meu amado, não tente entender. Se você, eu já tentei, uma vez que eu fiquei doido tentando entender. Você ficar tentando as lógicas de Deus é uma coisa assim meio absurda, as coisas, irmão, não fica angustiado igual eu já fiquei, não, eu já fiquei angustiado. Meu Deus, faz eu entender. Aí um dia eu parei e pensei assim, mas também sou ignorante. Se eu entender a Deus, ele deixa de ser Deus, ele vira um ser humano. Aí Deus resolve agora, querido, primeiro personagem que eu quero falar. Deus resolve agora fazer o seu povo levantar uma nação. Aí ele vai lá, olha assim e fala assim: é contigo, Abraão. É contigo, Abraão e Sara, é com vocês dois o mistério. De vocês dois eu vou fazer uma grande nação. Está lá, Abraão, academia, saradão, musculoso. Sara, uma jovenzinha, né? Os dois garotão, um já na casa de 100 anos, outro já na casa dos 90. Mas Deus resolve e fala assim: Abraão, o negócio é contigo, Abraão. Abraão, de você eu vou fazer uma grande nação. Aqui, coloca Gênesis capítulo 17, versículo 4. Gênesis capítulo 17, versículo 4. Olha o que ele diz: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas muitas nações. Não será mais chamado de quê? Abraão. Seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu tornarei extremamente o quê? De você farei. E que completa? De vocês. Fala assim para o teu irmão: é coisas grandes, irmão. Fala assim: tu está pensando muito pequeno ainda. É maior o que Deus quer fazer. Quantos recebem, diga amém. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, não foi só uma vez, mais de uma vez. Quando nós pedimos coisas a Deus, é interessante, Ele dá além do que nós pedimos. Porque nós não sabemos pedir, Ele tem coisas maiores para fazer. E Deus resolve falar com Abraão: meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes não é a promessa que é o problema é a hora que essa promessa chega.
Às vezes não é a promessa que é o problema é que, meu Deus, podia ter falado antes, Senhor, quando eu estava já com grana, quando eu tinha idade. Agora que o Senhor começa a fazer alguma coisa diferente, agora que eu estou ficando velho. Mas Deus, Ele é um especialista de levantar você sem perder a glória dEle. Ele é um especialista. Ele sabe como usar, de que forma usar e que hora Ele vai usar, para que você não se sinta e compreenda que tudo é por causa da glória e da graça dEle sobre a tua vida. Você é apenas um detalhe, quem faz tudo é Ele. É só isso. Só que o problema é que essa promessa ela chegou numa hora que Abraão não estava no vigor, entende, irmão? Ô, Sara, minha velha, tu está animada? Que foi, Abraão? Oh, estou cheio de energia, Sara. Recebi uma promessa, nós vamos fazer uma nação inteira, muita gente. Como é isso, Abraão? Sara, Deus falou, Sara, fique animada. Deus falou assim, vocês vão fazer uma nação. Vixe, uma nação. Mas como é que é isso? Aí, já imaginou o desespero de Sara? Sara deve ter pensado assim, Abraão, meu Deus, Abraão queria tanto um filho, meu Deus. Ele já está até, meu Deus, ajuda meu marido. Olha o que diz o versículo 15. Olha o que diz o versículo 15. Diz também Deus a quem? De agora em diante, vai, sua mulher já não se chamará, seu nome será? Deixa eu te perguntar, Deus está fazendo um acordo ou Ele está decidindo o que Ele quer? Fala assim, Deus não está fazendo acordo contigo não, fala com Ele. Fala assim, Deus está te dando um comando, você vai crescer. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo? Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Versículo 16, o que diz lá o 16? Versículo 16, glória a Deus, é o 16, não colocou 16 não? Não, então eu vou ler o 16 aqui antes do 17, você já viu a surpresa do 17, mas vamos para o 16. E eu abençoarei e darei a vocês um filho que nascerá dela. Sim, eu abençoarei e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Quando você lê um negócio desse, está mais uma menina de 17, 18 anos. É uma nação, meu irmão. Tem um negócio desse? Mas já está lá na casa dos 90. Como Abraão era um homem pentecostal, igual eu e você, olha a resposta de Abraão, versículo 17. Abraão prostou-se o rosto em riu e disse, assim mesmo, o que ele disse? Poderá um homem 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara, minha velha, dar luz aos seus 9? Isso é coisa de ser uma piada de Deus. Deus, é nessa idade toda eu fazendo essa piada. Meu irmão, vai entender os planos de Deus. Deus viu lá Abraão na academia malhando. Deus olhou, viu assim, Abraão, não é agora, Abraão. Aí Abraão, com seus 18, 19, com 20, com 30, com 40, com 50, é agora, não é agora. Aí vai aos 70. Aí quando olhou para Abraão, Abraão, é agora. Você entende como é confuso? E sabe o que é interessante? Que Abraão, ele achou graça. Ele ficou rindo. Porque ele parou e pensou, isso aqui é um absurdo. Mas sabe o que é interessante? Que quando Deus tem um plano, Ele já viu a tua limitação,
Ele já viu qual é a dificuldade, ele já viu a barreira e já viu o que ele tem que fazer. Quando ele diz a promessa, já está tudo preparado ao teu favor. Nós precisamos entender que isso é coisa de Deus. Deus tem o poder de pegar o que está embaixo e colocar em cima, e o que está em cima colocar embaixo. A Ele todo o poder, toda a honra e toda a glória. Oh Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Eu já vi pessoas, querido, que o diabo consegue amedrontar, porque ela pensa, mas já estou de idade avançada, liderar hoje, discipular, meu Deus, eu não tenho força, eu não tenho tempo, para mim é tão difícil. Às vezes nós esperamos um chamado muito sobrenatural. Deixa eu te dizer uma coisa, terá vezes, vai ter momento que realmente é o teu chamado, o que Deus vai fazer vai ser algo assim, né? Vai ser alguém marchando, terra, manto. Parece que esse chamado é o chamado que a gente consegue acreditar mais. É ou não é? Mistério. Isso já está. Então tem pessoa que fala assim, Deus fala comigo. Se Deus não falar comigo, eu não acredito que Ele me chamou. Mas o que é falar? É falar, eis que eu te digo, homem. Ei, te diga, eis que tal. Mas não é assim. Uma das maiores provas do chamar de Deus é as portas que Ele vai abrindo para você e você vai entrando. A porta abre e você entra, a porta abre e você entra, a porta abre e você entra, a porta abre e você entra. Vai ter uma hora que Ele vai ver que você é muito teimoso e às vezes Ele quer que você entre nessa porta, e aí às vezes Ele tem que usar um profeta lá, porque meu Deus do céu. Aí vai lá, pelo amor, fala alguma coisa pelo menos, e ir para lá para trás, pelo menos para ver, né? Aí Deus dá a graça e vai alguém lá e fala, olha, Deus tem um chamado contigo. Aí, agora eu acredito. Meu Deus, o pastor já está lá quase 2 anos, falando, meu Deus, Deus te chamou. Mas o pastor esqueceu de falar, eis que eu te digo, terra. Você vai lembrar, estava eu e minha esposa, a gente recebemos um casal lá na igreja para ministrar, e aí eu levei esse casal para comer uma pizza, a gente sentado lá comendo pizza, conversando, e aí Deus começou a me revelar o coração da esposa dele, eu comecei a conversar e comecei a falar, né? Irmã, às vezes assim, aí Deus me deu o coração dele, eu comecei a falar e ela ficou rindo, depois ela riu, eu falei, amém, irmã, é incrível, Bispo Alberto, olha, eu poderia jurar que o senhor está me entregando a profecia, eu falei, mas eu estou, irmã. Mas eu esqueci, irmão, de fazer a introdução. Terra, olha. Olha o que eu vejo nessa pizza. Faltou a introdução. Como eu estava comendo pizza, eu comecei a falar, irmã, às vezes, nós pensamos assim, e Deus começou a me revelar como é que estava o coração dela. E ela começou a rir, enchendo os olhos d'água. Lembra disso, amor? Lembra disso? Ela começou a jogar, e ele comendo assim, rindo assim, mas os olhos enxugando a lágrima, então, e Deus está falando. Só que eu estava falando comendo pizza, tomando Coca-Cola, isso não existe. Sem introdução, aí não dá para acreditar no profeta. Aí acabou, sei que eu falei assim e tal. Aí levamos ele lá, depois voltamos para a igreja, e aí oramos, e Deus fez, Deus reconciliou. Os dois estavam se separando. Os dois estavam uma crise terrível. Só que precisava manter a aparência, mas não tem como esconder nada de Deus. Aí Deus tratou os dois, e aí o Espírito Santo falou assim para ela, falei assim, irmã, pode liberar esse perdão que está no teu coração aí, que só tem raiva. Eu vou liberar não, eu não vou liberar. Falei, vai, não aguenta aí, vai, tem que ouvir agora o mistério, desenrola o rolo, vai, continua entregando o rolo. Desenrolou o rolo todo lá, e eu só sei que os dois se abraçaram, botaram os filhos no meio, isso 2:30 da manhã, e foi uma choradeira, e Deus restaurou aquela família, eles voltaram para a cidade deles restaurados, e começaram o ministério lá. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então Deus nos chama, a porta abriu para você, Deus te chama, fala assim, Deus já nos chamou, fala para ele aí. Segundo personagem, eu já vou correr, já vou encerrar, que a hora foi embora, agora que eu olhei, nem vi, irmão, perdoe, por favor. Segundo aqui, querido, no chamado aqui, que eu quero falar é de Moisés. Eu não vou nem ler o texto para a gente poder ganhar mais tempo. Moisés. Deus resolve chamar Moisés para fazer o quê, irmão?
para libertar o povo de Israel. E aí, que Deus aparece numa sarça lá, e Moisés viu fogo, irmão. Viu o poder, e Deus fala assim: Moisés, meu negócio é contigo. Eu quero que você vá lá e liberte o meu povo. Aí Moisés diz o quê? Para mim não dá. Moisés deu 5 justificativas. Fala assim, 5 justificativas. E o porquê dessa justificativa, querida? Porque ele olhou para quem? Para ele, para as suas limitações. Quando você olha para a sua limitação, você vai impedir o agir do Espírito Santo no teu chamado. Você se limita, você vê as suas dificuldades, e é só você que está vendo, porque no dia que Deus te chamou, no dia que Deus fez o mover e abriu a porta, Ele já sabia da tua dificuldade, Ele já sabia da tua limitação, Ele já sabia dos teus problemas. Isso não foi novidade para Deus, você não enganou Deus, Ele já sabia. Mas foi da vontade de Deus fazer algo sobre a tua vida. Ele só quer que tu entre nessa porta e atenda ao chamado dEle. Todas as 5 justificativas que Moisés deu, Deus deu resposta para as 5 justificativas, de todas as 5. Não tem como ler, a hora não nos permite. Terceiro e último, terceira pessoa que recebeu um chamado e teve uma justificativa, Gideão. Gideão, Deus chama ele e fala assim: Gideão, vai nessa tua força, é você que eu quero usar. Qual é a resposta que Gideão dá? Gideão responde a seguinte coisa para Deus: a minha família é a mais pobre. Em outras palavras, falar aqui do meu jeito, eu sou insignificante. Eu sou o menor da minha casa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nenhuma patente, eu não tenho nenhuma divisa, a minha família não é uma família famosa, tem pessoas que, as pessoas aliás nem me conhecem. Como é que o senhor chega e diz aqui que o senhor tem um chamado comigo? Aí Deus fala: Gideão, ei, vai nessa tua força. Fala assim, o negócio é contigo mesmo, fala para ele aí. Só que essa justificativa que Gideão deu, era mentiroso ou era real? Fala assim, real. Era real, irmão, ele não mentiu. Moisés não mentiu. Gideão não mentiu. Abraão não mentiu, era real essas dificuldades. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a sua justificativa daquilo que Deus quer que você faça é real, você não está mentindo. Realmente você tem limitações, realmente é difícil, mas o que Deus quer que você entenda é que Ele já sabia dessa dificuldade, mas Ele está dizendo, peraí, eu coloquei o meu Espírito dentro de você, acredite nisso e ninguém vai te parar, porta não haverá fechada para você. Não haverá porta fechada para você, não haverá barreira, não haverá dificuldade para você. O que Paulo estava querendo dizer, querido, para Timóteo e para a igreja é isso aqui: olha, não atenda às suas limitações, aonde você pensa que é o teu limite, é a oportunidade de Deus glorificar o nome dEle na sua vida. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Alguém pode me auxiliar aqui? Algum músico? Escute isso que eu quero falar para você, em nome do Senhor Jesus, eu encerro aqui. Vocês até me perdoem pelo horário, mas fale isso, escute isso em nome do Senhor Jesus. Deus quer fazer coisas tão poderosas sobre a tua vida. Querido, escute isso. Quantos pertencem ao corpo de Cristo, faz assim com as mãos. Deixa eu te falar uma coisa aqui, como pastor. A maior limitação do crescimento da igreja não é os principados, não é a potestade. Não é. É a falta de pessoas que atendam ao chamado de Deus. É a maior limitação. Porque quando você atendeu o chamado de Deus, querido, o inferno já está vencido. Nós lutamos com o inimigo que já está vencido. Nós lutamos com alguém, querido, que nós não estamos tentando vencer, querido. Ah, meu Deus do céu. Querido, entenda essa revelação, meu irmão. A igreja não fica lutando com o diabo, não. Não é assim, querido. Às vezes você pensa que nós estamos lutando, não. Nós temos que se apossar de tudo aquilo que Ele já conquistou, tudo aquilo que Jesus já conquistou. Querido, esse bairro Jesus já conquistou, a tua região Jesus já conquistou, a tua família Jesus já conquistou. Deus quer que você tome posse, querido, dessa conquista. Ele já conquistou.
O que Ele quer que você vença a limitação no teu pensamento, a limitação no teu coração. Deus te chamou para coisas grandes. Se tem alguém, querido, que não podia estar aqui, sou eu. Meu pai é alcoólatra. Meu pai 6 horas da manhã ia para um botequim de joelhos, segurava o copo com as 2 mãos e tremia para beber. Minha mãe esquizofrênica. Com 12 anos eu andava na ambulância para internar minha mãe no Santa Cecília, no Pinel. 7 irmãos dentro de uma casa, eu com 12 anos cuidava das minhas irmãs. Morava, querido, na comunidade. Estava lá dentro, largado. Uma vez, querido, eu pensei em pegar uma pistola. Eu ia sair pela rua da minha casa. Eu ia descarregar a última bala, eu ia colocar na cabeça. Mas por que eu ia fazer isso? É porque eu sentava no muro de casa. Na hora do almoço não tinha almoço, tinha que tomar um angu, querido. Um angu, uma água com fubá, e botava um açúcar, às vezes botava um sal e bebia, porque eu não tinha o que comer. E eu subia no muro, ficava olhando para a rua e ficava pensando assim, para que a gente vive? A gente vive para viver uma desgraça dessa, melhor morrer. Eu vou sair, vou pegar a pistola, vou matar uns aqui na rua e depois me mato, pelo menos não ajudo eles. Mas deixa eu te dizer, havia um grupo de irmãs, de aproximadamente 6 a 7 irmãs, que quase toda semana ia lá em casa, fazia uma oração e falava assim: Deus, salva essas crianças. Salva essas crianças. Querido, na minha casa, querido, meus irmãos, só tinha como ser marginal e menina de programa, que eu não tinha uma base familiar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Meu irmão mais velho se converte, vai para uma assembleia e chega em casa, agora é crente. Eu olho assim, olha lá, doidou. Ô pai, o outro aí está dizendo agora que é negócio de Bíblia, está carregando Bíblia agora lá, ó. Aí meu irmão, o outro, o Wellington, se converte, aí só ficou eu. Falei, olha lá, mó traíra, me abandonou, ficou junto com o outro. Aí meu irmão Wellington chega em casa dizendo assim: Beto, o que foi? Tu não vai acreditar. Deus falou comigo lá na igreja. O que Deus falou para tu? Deus falou que vai me tirar dessa casa, vai me tirar dessa vida, vai restaurar. Falei, mas rapaz, aí Deus também, aí Deus vai me deixar aqui. Mó vacilão, hein? Ah, né? Você fala aí com Deus que eu tenho que me tirar daqui também, cara, só tu. O que meu irmão não sabia comunicar é que Deus está dizendo assim, ó, vou tirar vocês daquela situação. Todas as minhas irmãs são bem casadas, todos os meus irmãos bem casados, todo mundo na presença de Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! O que parece impossível para Deus é possível. E ali, querido, Deus chamou, Deus abriu porta. Eu entreguei a minha vida a Jesus numa encruzilhada, numa esquina. Alguém fala de Jesus para mim, eu atendi o chamado de Deus. E de lá para cá, querido, onde Deus vai abrindo porta, eu fui entrando. E querido, o Espírito Santo me ensinou isso, eu tenho aprendido. A única limitação no crescimento no teu chamado é você mesmo. Porque Deus já consumiu, Deus já concluiu, Deus já determinou o que Ele vai fazer na tua vida. E o que Ele vai fazer é coisas grandes. Você que está liderando um grupo, amado, vai ser muito mais. Muito mais. Querido, você que está lá sonhando a libertação de um filho ou de uma filha, vai ser muito mais. Você que está sonhando ministério, querido, de pregação, de louvor, seja o que for, vai ser muito mais. Quero convidar você a segurar a mão desse irmão que está do seu lado. Oh, Espírito Santo, existe sonhos de Deus na tua vida, existe chamado de Deus na sua vida. Eu estou vendo aqui, querido, muitos pregadores da palavra do Senhor, muitos homens, muitas mulheres com chamados missionários, ministeriais, chamados. Não importa, querida, a limitação do seu tempo, não importa a limitação da distância,
Não importa, querido, a sua limitação de alguma instrução. Não importa, Ele sabe. Oh, recantui, chamai o no cantui, emanevalava. Feche os seus olhos e começa aí a falar com Deus e sinta no teu coração o calor dessa chamada. Sinta no teu coração. Oh Deus, Senhor Deus, eu creio que nessa noite, Senhor, as cadeias estão sendo quebradas. Oh, aleluia. Fale para Deus qual é a tua limitação. Fale para Deus. Ele conhece, mas fala para Deus. É o teu casamento. Ah, Senhor, se a minha esposa se convertesse. Ah, Senhor, se o Senhor mudasse o meu horário no trabalho. Ah, Senhor, se o Senhor me colocasse mais perto da minha igreja. Querido, diga qual é a tua limitação. Vai dizendo para Deus. Chamai, andou, repecanto e elevado. Oh, recanto e elemanai. Rebacanto e evassai. Xeneconto e elemai, andou que vecai. Iriando rebanai, iriando que vassai ebe. Recanto ele paramando rebassi. Visita, Senhor, quebra as cadeias e as correntes, toda mentira, todo engano, toda cadeia, toda limitação, toda limitação, Senhor, tudo que limita, ó Pai. Eu vejo correntes sendo quebrada aqui. Oh, visita, Senhor. Visita, Senhor. Visita. Recebe a visitação do Espírito de Deus. Aonde o Espírito de Deus visita, aí não tem limitação, aí não tem barreira. Não foi espírito de medo, não foi espírito de covardia, mas espírito de ousadia, é espírito de coragem que está sobre a tua vida. Meu Deus, eu profetizo, Senhor. Eu profetizo, Senhor. Eu profetizo, as cadeias estão sendo quebradas, as limitações. Aquele que tinha medo, Senhor, de assumir o ministério, aquele que tinha medo de atender ao chamado, aquele que tinha medo de se lançar, aquele, Senhor, aquele que via o trabalho como limitação, aquele que via a distância como limitação, aquele que via, Senhor Deus querido, a cultura, Senhor, a sua cultura como limitação, os seus recursos financeiros como limitação, que ela não veja mais essas limitações, mas que receba o teu chamado e diga: eis-me aqui, Senhor. Levanta a mão do teu irmão e começa a falar: Deus, eis-me aqui. Fala para Deus. É isso que Ele quer ouvir. É isso que Ele quer ouvir. Oh, aleluia. Essa foi a oração de Jesus. Peça ao Pai mais trabalhadores. Peça ao Pai. Você é resultado de oração. Não deixe mais o diabo mentir para você. Não deixe. Você está com dúvida se abre a sua casa ou não. Deus diz: abre a tua casa. Ou você está com dúvida se assume o grupo ou não. Assume este grupo. Deus te chamou. Deus te chamou. Deus te chamou. Checa lá, bandarabás. Eis-me aqui, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Comece a clamar. Eis-me aqui, Senhor. Comece a clamar. Comece a clamar. Comece a clamar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus não
te deu espírito de medo. Não se preocupe, as condições Ele vai te dar. Ele sabe as tuas limitações, mas diga a Deus: eis-me aqui.